lembrando, gente, né, dados pessoais, qualquer dado que identifique ou torne uma pessoa identificável, e todo mundo que tenha acesso a esses dados, que colha ou trate esses dados, precisa prestar atenção. Pessoas físicas, jurídicas, governo, todo mundo que tem acesso a esses dados precisa observar, né, procedimentos aí de segurança e de proteção de dados. Nosso processo legislativo, voltando aqui a ele para poder falar sobre as alterações. Nós do meio jurídico, a gente arrepia, né, quando um assunto de extrema importância vem através de uma medida provisória, né, que é um instrumento que inverte um pouco a ordem, né, do processo legislativo, que corre um risco, né, de não ser transformado em lei. Tentando falar, né, de uma forma mais simplificada para a gente pular a parte do juridiquês. Então, por si só, o formato como ele veio já foi extremamente criticado. A gente depois tem dois movimentos grandes, quando a MP vira lei e uma série de coisas são alteradas. A gente já teve algumas outras discussões e alterações no entremeio. A gente teve, né, também agora, por exemplo, dia 25, vocês devem ter visto, né, dia 25 de setembro, o Congresso derrubou 2 vetos da presidência, né, trazendo penalidades graves que tinham sido retiradas do texto. Então, a gente tem, né, sendo alardeado uma insegurança jurídica com relação ao tema, em um momento extremamente delicado, que está todo mundo estudando profundamente isso para poder trazer para dentro das suas organizações. Então, você, né, imagina, a gente está lá fazendo um projeto de adaptação, a gente coloca os milestones, a gente coloca todas as questões de preocupação, de repente vem mais adaptações e alterações. Isso porque a Autoridade Nacional de Dados ainda não fez, né, a gente ainda não tem nenhum tipo de posicionamento, vai ter ainda, eu acredito que vai impactar ainda mais e de forma muito mais profunda os nossos processos de adaptação. Enfim, a gente, né, pode mencionar algumas dessas alterações. A gente compila em mais ou menos 20, a gente tem um tempo limitado aqui, talvez o objetivo não seja a gente entrar especificamente em cada uma dessas alterações, mas, por exemplo, uma que é muito falada, né, a questão das penalidades. A gente tinha, né, a gente tem muita gente comentando, nossa, mas 50 milhões de reais de multa, isso é muito complicado, é um percentual do faturamento limitado, né, a esse valor. Mais uma vez, eu convido a raciocinar, gente. A perda que uma empresa tem em reputação, clientes e uma série de coisas que ela faz para poder adquirir todos os usuários dela pode ser extremamente maior do que essa multa. A gente precisa ter um raciocínio muito mais de o que e como fazer com os dados, demonstrar para os clientes, né, que a empresa tem cuidado com dados, para que ela vai utilizar, do que pensar, né, de uma forma muito finalista só na penalidade, né, e nesse raciocínio de mãos ao alto. Enfim, voltou, né, com a derrubada dos vetos da presidência, voltou a penalidade de suspensão das atividades da empresa, que era a penalidade mais temida, mas que talvez faça sentido quando a gente tenha, né, uma transgressão muito grande dos direitos dos indivíduos, né, dos titulares dos dados. Isso porque, às vezes, vale super a pena pagar uma multa de 20 milhões de reais para poder, né, transgredir a norma e ter mais benefício e dinheiro ainda proveniente do tratamento de dados que aquela empresa for dar. São assuntos complicados que a gente precisa, sim, de tratar. Né? Outro exemplo, né, de alteração que foi muito comentada é a revisão, né, se a gente tiver alguma discussão sobre o uso de dados com aquela determinada empresa, que ela necessariamente deveria ter uma revisão, uma decisão por humano e não pelas máquinas, né? Isso foi extremamente debatido também, se é possível ou não, principalmente quando a gente tem um volume gigantesco de dados sendo tratados e de usuários, se isso é viável ou não.
né? A gente teve uma discussão muito grande que, às vezes, é interessante até a gente iniciar a palestra falando sobre as qualificações do DPO, né? Existia uma proposta de emenda em que o artigo 41, parágrafo 4º, né? O parágrafo 4º ia trazer que o DPO teria que ter qualificações e conhecimentos jurídicos, né? Houve um grande rebuliço a respeito disso, se essa alteração era ou não bem-vinda. Nós discutimos muito esse tema. Como teve muito debate sobre isso, acho que isso por si só revela que se a gente falasse de uma atribuição, por mais que necessária que ela seja, não tem como uma pessoa, né, ser DPO de uma empresa sem ter conhecimentos técnicos de segurança e jurídicos. Mas houve tanto rebuliço sobre o tema que talvez a limitação, né, ou essa menção do artigo não fosse de fato importante, porque a gente, na verdade, precisa que o DPO conheça muito mais do que a legislação em segurança. O DPO precisa conhecer profundamente o negócio da empresa e todos os impactos que ele tem.